Bom, agora nós vamos falar sobre a radiação terrestre e efeito estufa. Então, os objetivos de aprendizagem é conhecer as características da radiação terrestre e a causa do efeito estufa atmosférico. Então, nós falamos anteriormente sobre a lei do deslocamento de Wien, que fala que quanto maior a temperatura do corpo, o mesmo irá emitir radiação em comprimentos de onda menor. Então, a gente viu o caso do Sol e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Terra. Bom, como a Terra possui uma temperatura menor, quando comparado com o Sol, consequentemente vai emitir radiação, ou maior parte da sua radiação, em comprimentos de ondas longas, que vocês fizeram no exercício e encontraram a faixa do infravermelho, entre 5 e 25 micrômetros. Portanto, a radiação terrestre é uma radiação de onda longa. Então, aqui, essas figuras mostram a radiação terrestre emergente, isso quer dizer que ela vem da superfície em direção ao espaço. Então, aqui é a radiação terrestre emitida pela superfície terrestre e a gente consegue observar que no globo inteiro nós temos valores positivos de radiação terrestre emergente, de emissão de radiação terrestre. Justamente porque a gente viu bem no início do módulo 3 que todos os corpos com temperatura acima de 0 Kelvin emitem radiação. Então é justamente por isso que a radiação terrestre, a emissão de radiação terrestre, ela é positiva, Então, sempre os corpos aqui na Terra estarão emitindo radiação. Bom, e aí a gente consegue observar através dessas figuras, Então aqui nós temos a emissão de radiação terrestre anual, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério sul. Bom, então claramente a região tropical e subtropical do planeta são as áreas em que emite a maior quantidade de radiação terrestre, e é justamente por conta da maior temperatura. Lembra lá no início que quanto maior a temperatura, maior a emissão de radiação. E à medida que a gente vai para os polos, essa emissão de radiação ela diminui por conta das menores temperaturas. E aí, falando sobre o efeito estufa, então, o que aconteceria se não existisse gases de efeito estufa na atmosfera terrestre? Então, a gente viu que os gases de efeito estufa são os gases que têm a propriedade de absorver a radiação terrestre e aquecer a atmosfera adjacente. Bom, se não existisse gases de efeito estufa, então a radiação solar seria absorvida pela superfície terrestre. Então a gente viu que essa radiação, 30% é refletida, e só 70% vai ser absorvida pela atmosfera, pelas nuvens e pela superfície terrestre. Então aquece a superfície e essa radiação ela volta para o espaço na forma de radiação terrestre. Bom, sem gases de efeito estufa, essa radiação ela se perde para o espaço. Então, sem gases de efeito estufa, a temperatura média do planeta seria de menos 18 graus Celsius. Mas, na atmosfera terrestre, nós temos gases de efeito estufa, Vapor de água, CO2, metano, ozônio, dentre outros. E esses gases fazem com que parte da radiação terrestre seja absorvida por esses gases, aqueça a atmosfera adjacente, e aí essa radiação parte volta para o espaço e parte volta de volta à superfície terrestre, possibilitando com que ela seja novamente absorvida por gases de efeito estufa e aquecendo ainda mais a atmosfera adjacente. Bom, com gases de efeito estufa, a temperatura média do planeta ela é de 15 graus Celsius. Então, na verdade, os gases de efeito estufa eles são imprescindíveis para a vida no planeta, porque sem os gases de efeito estufa, olha quanto seria a temperatura média do planeta, menos 18 graus Celsius.
Tá? Então, com gases de efeito estufa, a temperatura média do planeta ela fica de 15 graus Celsius. Então, aqui nós temos, né, alguns gases de efeito estufa que a gente chama de primários e o quanto cada um contribui para o aquecimento natural da atmosfera terrestre. Então, nós temos que o vapor de água é o principal gás de efeito estufa, então ele contribui com um aquecimento natural de 21 graus Celsius. Então, esse efeito é em relação aos menos 18 graus Celsius que a temperatura média do planeta teria se não houvesse gases de efeito estufa, certo? Bom, o CO2, então, ele contribui com o aquecimento de 7%, o N2O e o metano com 3 graus Celsius e o ozônio com 2 graus Celsius. Então, claramente, o vapor de água é o principal gás de efeito estufa. Bom, então, agora nós vamos finalizar, né, o módulo 3 falando sobre o balanço de energia da Terra. Como objetivo, então, de aprendizagem, então, entender, né, esse balanço de energia aqui no planeta. Essas figuras, elas mostram uma animação mensal. Então, essa primeira aqui mostra o saldo de radiação de onda curta, né? Então, radiação solar na superfície terrestre. Então, é a quantidade de radiação solar incidente menos a quantidade de radiação solar refletida pela superfície terrestre. Aqui nós temos o saldo de radiação de onda longa, ou saldo de radiação terrestre. Então, mostra a quantidade de radiação terrestre que chega na superfície e a quantidade de radiação terrestre que é emitida pela superfície terrestre. E por fim, nós temos o saldo de radiação, que é quantidade de radiação solar e terrestre que incide na superfície terrestre menos a quantidade de radiação solar e terrestre refletida ou emitida pela superfície terrestre. Bom, então a gente observa claramente que existe, em relação ao saldo de radiação solar, uma migração dos valores positivos para sul, quando é verão no hemisfério sul, e para norte, quando é verão no hemisfério norte. Então, a gente observa que estes valores eles só serão negativos, né? Negativo, quando for inverno no hemisfério sul ou inverno no hemisfério norte, que a gente viu que lá são ao norte do Círculo Polar Ártico, quando é inverno no hemisfério norte, então nós temos 3 meses de escuridão total, e quando é inverno no hemisfério sul, ao sul do Círculo Polar Antártico, nós temos 3 meses de escuridão total. Então é por isso que o saldo de radiação é negativo. Já em relação ao saldo de radiação terrestre ou radiação de onda longa, a gente consegue ver que esse saldo ele vai ser sempre negativo. Por quê? Porque a superfície terrestre ela emite mais radiação do que radiação chega. Tá? Então, a radiação de onda longa ou a radiação terrestre ela vai da superfície em direção à atmosfera. E é justamente por isso que os valores eles são negativos, tá? Ao longo do ano inteiro. E aí, em relação ao saldo de radiação, então a gente consegue observar, assim como no saldo de radiação solar, que ele migra, né? Os valores maiores migram para norte quando é verão no hemisfério norte, migram para sul quando é verão no hemisfério sul. Então, essa figura, ela evidencia que existe um desbalanço no saldo de radiação entre as regiões do globo, de forma que na região tropical a gente sempre vai ter um saldo positivo de radiação, tá? Então, superávit de radiação, enquanto nos polos a gente vai ter épocas do ano e geralmente vai dominar valores muito baixos ou até mesmo negativo de radiação, ou seja, existe um déficit de radiação
nas regiões polares. Tá. Mas esse déficit, esse superávit de radiação, ele vai implicar em maior aquecimento nas regiões tropicais do globo e um maior resfriamento, o déficit de radiação vai resultar em um maior resfriamento nas regiões polares. E a gente viu que a natureza ela sempre vai buscar o equilíbrio térmico e esse equilíbrio ele vai ser feito através dos mecanismos de transferência de energia, que a gente viu, radiação, condução e convecção. No sistema terrestre, essa redistribuição de energia pelo globo, ela vai ser feita 2/3 pela circulação atmosférica, então aqui levamos em conta também os sistemas atmosféricos e 1/3 pela circulação oceânica. Então, o que evidencia o papel da circulação atmosférica na redistribuição de energia pelo globo. Bom, e se não houvesse, essa redistribuição de energia pelo globo, o que aconteceria com as temperaturas? Bom, sem essa redistribuição de energia da região tropical em direção aos polos, a temperatura seria 14 graus Celsius mais quente na região equatorial, na região tropical, e 25 graus Celsius mais frio nas regiões polares. Portanto, a gente observa a importância dessa redistribuição de energia amplamente realizada pela circulação atmosférica. Bom, aí eu pergunto para vocês, o que aconteceria então se a quantidade de energia que chega no sistema Terra-atmosfera fosse maior do que a quantidade de energia que sai? Bom, se a gente tem uma maior quantidade de energia na atmosfera terrestre, isso faz com que a temperatura média global aumente. Tá. E como isso seria possível? Então, como seria possível uma maior quantidade de energia no sistema Terra-atmosfera? Aumentando a concentração de gases de efeito estufa. Tá? Então, se existe um aumento na concentração de gases de efeito estufa, mais radiação terrestre vai ficar aprisionada no sistema Terra-atmosfera. E, como consequência, teremos um aumento da temperatura média global, que é justamente o que tem se observado.